Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Continuando com o nosso conteúdo sobre raciocínio lógico, hoje estudaremos o que é uma negação de operações lógicas. Esse vídeo será repartido em duas partes, sendo que hoje nós estudaremos a negação da negação, a negação da conjunção e a negação da disjunção. E no próximo vídeo nós estudaremos a negação da condicional e da bicondicional. Então vamos lá. O que é uma negação da negação? A negação da negação de uma proposição é equivalente à própria proposição. Ou seja, aqui nós vamos construir uma tabela verdade. E nessa tabela verdade vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem compreender. Quais são os possíveis valores lógicos para uma proposição? É verdadeiro ou falso, certo? Se nós querermos fazer o inverso, ou seja, a negação de P, nós vamos fazer a não P. Se P é verdadeiro, a não P será falsa. E se P é falso, a não P será verdadeiro. Então, aqui nós fizemos a negação de P. E se nós querermos fazer a negação da negação de P? Ou seja, nós vamos pegar esse resultado do último, então aqui nós vamos pegar a não P e fazer a outra negação de não P. Então, se não P é falso, a não P será verdadeira. Se a não P é verdadeira, a não P será falsa. Olha só que interessante, gente. Por isso que aqui está escrito que a negação da negação de uma proposição é equivalente à própria proposição. Por quê? Se nós olharmos a coluna da P e nós olharmos a coluna da não P, obtiveram os mesmos resultados, ou seja, elas são equivalentes. Dessa forma, nós podemos escrever que a negação da proposição P é equivalente, esse símbolo aqui significa que é equivalente à própria proposição. Foi o que nós encontramos nessa tabelinha aqui, ó, que a negação da negação de uma proposição é a própria proposição. Agora nós estudaremos a negação da conjunção. A negação de uma conjunção é logicamente equivalente a uma disjunção. Podemos comprovar este fato pela seguinte tabela verdade. Para nós preenchermos esta tabela verdade, nós temos que começar por essas duas colunas, que é a proposição P e Q. E nós sabemos que essas duas proposições, elas podem ter os seguintes valores lógicos: VV, VF, FV e FF. Agora, nós temos que fazer a negação de P. Se P é verdadeiro, a não P será falsa. Se P é falsa, a não P será verdadeira. E agora, nós temos que fazer a mesma coisa com a não Q. Se aqui é verdadeira, a não Q será falsa. E se aqui é falsa, a não Q será verdadeira. Aqui será falso e verdadeiro. Agora, nós temos que fazer uma conjunção entre P e Q. E quando nós estamos trabalhando com a conjunção, por que conjunção? Porque esse símbolo aqui é chamado de conjunção. É aquele famoso E. Por exemplo, fui à praia e fui ao shopping. Esse E é chamado de conjunção. E nós sabemos que na conjunção, o único valor que será verdadeiro é quando nas duas colunas tiverem VV. Caso contrário, será falso. Então, para ficar mais fácil, quais são essas duas colunas que tem no VV? Essas duas de cima. Então, aqui nós podemos colocar o verdadeiro. E nas outras colunas, nós vamos colocar tudo F. E por que tudo F? Porque só seria verdadeiro se nós tivéssemos dois V. Ou seja, um V nessa coluna e outro V nessa coluna. Como não tem, é tudo falso. Agora, nós temos que fazer a negação de P e Q. Ou seja, nós temos que olhar esta coluna de P e Q e fazer a negação. Então, se aqui é verdadeiro, a negação desta coluna será falso. Se aqui é falso, aqui será verdadeiro. Agora, por fim, nós vamos fazer esta coluna, que é não P ou não Q. Esse V aqui é chamado de disjunção. Ele é aquele famosinho OU. E no OU, o único resultado que será verdadeiro é aquele que tiver ao menos um V.
Então, nós teremos que olhar na coluna do não P, então na coluna do não P, e na coluna do não Q, coluninha do não Q. Se nessas duas colunas tiverem ao menos um V, a resposta aqui será verdadeira, caso contrário será falso. Então, vamos lá. Aqui nós temos FF, então o resultado é falso. Porque para ser verdadeiro, pelo menos uma dessas duas colunas deveria ter o V. Agora nós temos FV, então aqui será verdadeiro. Aqui nós temos VF, também é verdadeiro, e VV é verdadeiro. Bom, nós terminamos de concluir a nossa tabela verdade e eu quero que vocês observem estas duas colunas. Observem que deu o mesmo resultado, ou seja, essas duas colunas elas são equivalentes. Então, por isso que aqui está falando que se nós fazermos a negação de uma conjunção, então aqui nós fizemos uma negação de uma conjunção. Então, o resultado será equivalente a uma disjunção. Para ficar ainda mais fácil de vocês compreender, eu tenho uma regrinha. Por exemplo, aqui nós temos a forma P e Q, certo? Isso aqui é a conjunção. Agora, se nós querermos fazer a negação de uma conjunção, qual será o resultado? É simples. É como se vocês fossem fazer uma distributiva, ou seja, vocês vão pegar o tio e vão negar todo mundo que está dentro do parênteses. Ou seja, vocês vão ter que negar o não P, então aqui o resultado ficará não P. Agora, nós temos que fazer a negação da conjunção. A negação da conjunção, ela é trocada pela disjunção. Então, por isso que fica o ou. E agora, nós temos que pegar esse não e negar o que. Por isso que fica não que. Ou seja, a negação da conjunção é a própria disjunção. Então, lembrem-se sempre disso. Fazer a negação da conjunção, basta você negar os dois, ou seja, negar as duas proposições e trocar a conjunção pela disjunção. Agora estudaremos a negação da disjunção, ou seja, a disjunção é o ou. Então, aqui está escrito assim: a negação de uma disjunção é logicamente equivalente a uma conjunção. E isso é basicamente uma lógica, porque quando nós negamos a conjunção, ela se tornou uma disjunção. Agora que nós vamos negar uma disjunção, ela se tornará uma conjunção. Mas, para isso, para comprovarmos, nós resolveremos esta tabela verdade. Então, vamos lá. Os possíveis valores lógicos para P e Q é VV, VF, FV e FF. Agora, vamos resolver a coluna da não P. Fazer a coluna da não P é a mesma coisa que fazermos a negação de P. Então, se P é verdadeiro, a não P será falsa. E se P é falsa, a não P será verdadeira. Faremos a mesma coisa com a não Q. Se a Q é verdadeira, a não Q será falsa. E se a Q é falsa, a não Q será verdadeira. Agora, nós temos que fazer P ou Q, ou seja, nós temos que fazer aqui uma disjunção. Então, nós temos que olhar essas duas colunas. Se uma das duas tiverem ao menos um V, a resposta será verdadeira. Caso contrário, será falso. Então, vamos lá. Aqui nós temos VV, então é verdadeiro. Aqui nós temos VF, também é verdadeiro. Aqui nós temos FV, também é verdadeiro. E aqui nós temos FF, o resultado é falso. Agora, nós temos que fazer a negação desta tabela, ou seja, nós temos que fazer a negação de P ou Q. Então, se P ou Q é verdadeiro, a negação será falso. E se P ou Q é falso, a negação disso será verdadeira. E agora, por último, nós temos que analisar esta coluna de não P e não Q. Então, nós temos que olhar essas duas colunas, ó, da não P e a da não Q, e nós temos que fazer uma conjunção. Na conjunção, o único resultado que será verdadeiro é se nas duas colunas tiverem VV. Caso contrário, será falso. Então, aqui é FF, então é falso. FV é falso. VF é falso.
e VV é verdadeiro. Então, nós terminamos de preencher a nossa tabela verdade e eu quero que vocês observem essas duas colunas. Observem que elas tiveram o mesmo valores lógicos, ou seja, FF, 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 VV. Então, essas duas colunas, elas são equivalentes. Ou seja, se nós queremos fazer a negação de uma disjunção, será equivalente a uma conjunção. E é basicamente aquilo que eu tinha falado para vocês. Ou seja, nós temos uma disjunção. A nossa disjunção é da forma P ou Q. Se nós queremos fazer uma negação de P ou Q, o que nós temos que fazer? Como nós temos um parênteses, vamos pegar esse tio e fazer uma distributiva. Então, esse tio, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar não P. E agora, nós queremos fazer a negação da disjunção. A negação da disjunção é, logicamente, a conjunção. Então, por isso, nós vamos pôr a conjunção aqui. E agora, nós temos não que. Então, por isso que fica não que. Ou seja, fazer a negação da disjunção, basta você negar as duas proposições e trocar a disjunção, que é o ou, pelo e. É basicamente isso. Bom, pessoal, a nossa aula foi essa. Se ficou qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Será um prazer imenso responder todos vocês. Se você é novo por aqui ou está estudando exclusivamente este conteúdo sobre raciocínio lógico, aqui no canal tem uma playlist exclusiva com diversos exercícios. Então, assim que acabar esta aula aqui, vai lá dar uma conferidinha. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele mega joinha para nós, porque isso ajuda muito a divulgar este vídeo e o canal. Um super beijo a todos, fiquem com Deus e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.